Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1. Juízes 6, versículo 1. Por favor, 6:1. Levante aí sua Bíblia, você que achou. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós queremos ouvir tua voz. Tem muitas vozes falando nesse mundo, mas nós queremos dar atenção à tua. Por isso que essas pessoas pararam tudo para te ouvir. Fale com elas, meu Pai. Deixe elas entenderem o que o Senhor quer falar. Usa a minha boca agora. Eu só quero ser a boca do Senhor nessa noite, para falar com essas pessoas. E assim, meu Deus, elas saiam daqui com a tua direção, com a tua força, com a tua bênção, para a glória do teu nome. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor, para você entender, antes de nós começarmos a falar sobre Gideão. Tem pessoas enfrentando injustiças, porque elas plantaram injustiças, e quem planta, colhe. Tem pessoas que estão enfrentando injustiças, porque fizeram injustiças, e a conta chegou. Tem pessoas enfrentando injustiças, e não cometeram injustiças, mas Deus está permitindo para que essa injustiça traga a justiça de Deus, e Deus seja glorificado na sua vida. Eu não sei quem é você, se você está enfrentando injustiça porque plantou, ou se você está enfrentando injustiça mesmo vivendo uma vida reta diante de Deus. Mas Deus vai dar a direção, o que fazer para mudar isso. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de quem? Do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por quantos anos? 7 anos. Olha para mim, por favor. Essa passagem é muito grande. Eu não vou ler os 2 ou 3 capítulos, então eu vou pular alguns versículos para você entender, mas depois você lê tudo em casa. Israel fez o que era mal perante os olhos de Deus. Cuidado, tá? Você pode fazer coisas escondidas de todo mundo, mas não se esqueça que Deus está vendo. Você não precisa ser injusto, você não precisa de dinheiro sujo, amaldiçoado, você não precisa pisar em ninguém, passar ninguém para trás. Não plante o que é ruim, porque vai voltar para você. Use a fé com inteligência. Eles fizeram o que era mal. Aí diz assim, versículo 2: e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, o que? As covas que estavam nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas e também o povo do Oriente, contra ele o que? Subiam e punham-se contra ele em campo e faziam o que? Destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem o que? Nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Olha para mim, para você entender, por favor. Israel plantava, mas Israel não colhia. É difícil plantar. Alegria na hora de quê? De colher. Todo mundo que trabalha quer ficar feliz com o fruto, quer ficar feliz com o resultado. E na hora de colher, os inimigos vinham, e não só para pegar, mas para destruir tudo. Você viver isso um ano é difícil, 2 mais ainda, 3 mais ainda. Eles viveram 7 anos. Gideão estava no limite. O povo de Israel estava no limite. Tem gente que já está assim há anos. Todo mês fica triste, todo ano faz um balanço e não saiu do lugar. Tem gente que trabalha o mês inteiro só para comer e para pagar o aluguel. Tem gente que há muito tempo não sabe o que é comprar uma roupa nova,
e quando compra, não compra que quer, compra que dá. Tem gente vivendo injustiças, porque acreditaram na mentira e fecharam a porta para você e te prejudicaram. Acreditaram numa calúnia, numa mentira e mandaram você embora. Tem gente que foi roubada, tem gente que funcionários roubaram, familiares roubaram. Tem gente que tem uma causa e não julgaram até hoje. Só Deus sabe a sua injustiça. Eu não sei. Eu não sei qual é a injustiça que você está vivendo. Eu sei que a situação era feia, eu sei que a situação era complicada, e todo ano a mesma coisa, plantava e não colhia, plantava e não colhia. Tem gente que sabe bem o que eu estou falando, porque ela trabalha, mas não vê frutos. Ela luta, mas não vence na vida. Preste atenção para você entender. Eles começaram a empobrecer, eles começaram a diminuir o patamar deles, eles começaram a ficar fracos economicamente. Tem gente que o padrão de vida dela era aqui, desceu e hoje está lá embaixo. Tem gente que não está nem perto da vida que tinha no passado, do emprego que tinha, do faturamento que tinha, das conquistas que ela alcançava e hoje não alcança mais. Eles começaram a descer. Então eles resolveram clamar a um Deus, ao Deus deles, ao Deus de Israel. E olha o que diz o versículo 7. E sucedeu o que? Clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa de quem? Dos medianitas. Enviou o Senhor o que? Um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão. Quando eles clamaram, olha para mim por favor, eles clamaram e Deus enviou um profeta para falar com eles, para falar. Aparece aqui no cenário um homem chamado Gideão. Vá um pouquinho para frente no versículo 12, e diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu. Vamos no 11, coloca o 11 por favor. Então o anjo do Senhor veio e fez o que? Assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o bezerita. E Gideão, seu filho, estava o quê? Malhando trigo aonde? No lagar, para o salvar de quem? Os medianitas. Olha para mim por favor. Deus enviou um profeta para lembrar eles o que Deus já tinha feito, a grandeza de Deus, de onde Deus tinha tirado eles. E de repente Gideão estava lá, malhando trigo no lagar. Você sabe o que significa malhar trigo no lagar? Lagar é lugar de pisar uva, para depois colocar para fermentar, para virar o vinho. Ele estava malhando trigo, ou seja, ele estava se virando. Você sabe o que a pessoa se virar? Esticar de um lado, esticar do outro, corre para lá, corre para cá, para poder pagar as contas, para poder se manter, para poder comer, para poder sobreviver. Você sabe que a pessoa se virar usando o nome de um, o nome de outro. Sabe que a pessoa se virar com carro, sem carro, com carro velho, sem crédito, comprando mais caro, porque as empresas grandes de repente não querem vender, se sujeitando a pessoas que até fazem alguma coisa por você, mas joga na cara. Só Deus sabia o quanto Gideão tinha sofrido, gemido, e só Deus conhece a sua história, a sua guerra. Só Deus. Gideão estava ali na revolta e o anjo observando ele. E de repente o anjo diz assim no 12, olha só. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o que é que ele disse? O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos de quem? Dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos de quem? Dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Olha para mim por favor, entenda isso aqui. Você tem um Gideão
revoltado, se virando para poder comer, para poder colocar um pouquinho de trigo a salvo para poder sustentar a família dele. A família era pobre. O anjo ficou observando. Você está pensando que Deus não observa você? Você está pensando que os olhos de Deus não passam por toda a terra? Quando o anjo falou com Gideão: homem valente, você é valioso, homem valente, o Senhor é contigo. Deus enviou o anjo para dizer que era com Gideão, e Deus me trouxe aqui para falar que é com você. E pare de ficar olhando para a sua situação, pare de ficar olhando para os seus problemas, porque você pode estar vivendo agora a parte mais forte do que vai ser o seu testemunho. Essa injustiça, essa dificuldade, essa luta que você está vivendo, preste atenção, você pode estar vivendo o momento mais importante do seu testemunho. E se você for forte e crer que Deus é com você, então esse testemunho vai ser completo. Não é sentir, não, é você crer no que está escrito. Olha o que Gideão falou: o que é feito das tuas maravilhas? Porque o Senhor fez tantas coisas no passado, e Deus estava querendo fazer de novo, porque Deus não vive da glória do passado. Deus não quer ficar vivendo só do que Ele já fez. Ele poderia dizer: eu cansei. Quando a gente clama, Ele poderia nos responder dizendo o seguinte: ó, eu já abri Mar Vermelho, eu já abri Jordão, eu não vou fazer mais nada não. Mas Deus não faz isso, porque Ele quer fazer coisas maiores, e cada vez Ele faz coisas diferentes, porque Ele é Deus. Ele não é igual a algumas pessoas que passam a ser injustas com o altar. O altar já deu tudo para elas, e elas viram as costas para o altar, e hoje já cansei de fazer voto, cansei de fazer corrente, cansei de orar, eu cansei, eu já fiz muita coisa, não preciso fazer mais nada. Isso é frase, isso são palavras de orgulho, porque quando você é humilde e Deus te chama para a prova, você sempre está mostrando para Deus a sua fé. A fé é uma coisa abstrata, a fé é uma coisa invisível, mas quando você materializa ela, então Deus vê a sua fé. Por isso que as pessoas que servem o diabo, quando vêm para a igreja, é mais fácil para elas. A mulher diz: quando eu servia os espíritos, eu não ia para lá para cantar não, eu ia para lá para saber o que eles queriam, e eu saía de madrugada, eu saía de meia-noite, eu pulava no portão de cemitério, mas eu fazia o que eles mandavam. Eu sei o que é usar fé. Agora eu usava a fé certa no Deus errado, e agora eu quero usar a fé certa no Deus certo. Entenda, por favor. Deus disse: Gideão, vai na tua força, eu sou contigo. Você tem que crer que Deus é com você. Você tem que parar de ficar olhando para a sua situação. Se Ele falou que está conosco todos os dias da nossa vida, é porque Ele está. Sejam dias bons ou sejam dias maus, sejam dias fáceis ou difíceis, não importa. Se Ele falou que está comigo, então eu creio que Ele está comigo todo dia. Eu não posso, diante de uma dificuldade, achar que Ele não está comigo. E quando Ele falou: vá na tua força, Gideão começou a falar assim: Senhor, eu sou o menor da minha família é mais pobre, como é que eu vou conseguir vencer? Como é que eu vou mudar essa situação? Só que Deus escolheu ele. Deus escolheu. Ele ficou com muitas dúvidas. Não foram poucas não, foram muitas dúvidas. E ele ficou fazendo prova com Deus: Deus, eu vou colocar essa lã aqui. De manhã eu quero que ela tenha orvalho e tudo seco do lado. Deus falou: tá bom. Aí de manhã ele pegou a lã, estava molhada com orvalho. Aí ele falou: Senhor, não me leve a mal não. No outro dia eu quero que esteja seco só a lã e tudo molhado. Ele falou: tá bom, Gideão. Por quê? Porque nós temos que estar colocando para fora nossas dúvidas, nossos medos. Você tem que parar de ficar com esse negócio: aí se não der certo, aí se eu não conseguir, e se eu perder tudo, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se eu perder a causa. Entregue os seus medos a Deus, entregue as suas dúvidas a Deus. É na fé. Os olhos de Deus, quando passam sobre toda a terra, Ele vê os da fé. Quem está na fé está iluminado. Quem está na fé tem ímpetos da fé. Você já viu as pessoas dando testemunho? A mulher disse: eu peguei a camisa do meu filho drogado e eu batizei. Eu vim fazer hoje o batismo do meu filho. Cadê ele? Não, estou só a roupa dele. Foi o ímpeto da fé. A outra ontem estava com um filho com esquizofrenia. Ela foi com a igreja fechada na pandemia. Ela foi fazer unha de madrugada.
para poder conseguir o sacrifício dela, mas o ímpeto da fé levou ela para a porta da igreja 3 vezes por dia. Deus faz justiça, Deus faz justiça, Deus faz justiça. Fez ou não fez? Porque Deus faz. Deus faz. Quando Deus vê fé, Ele faz. Mas quando você fala que tem fé, é diferente. Mas quando você prova que tem fé, aí Deus se manifesta. Ele sempre se manifestou quando houve manifestação de fé, sempre. Aí ele diz assim, olha só, olha que interessante. Vá no versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o quê? Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus o quê? Um altar no cume deste lugar, o quê? Forte, no lugar conveniente. Toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez o quê? De noite. Olha para mim, Deus apareceu para Gideão. Deus apareceu e falou: Gideão, o sacrifício que eu quero é o segundo boi. É o segundo boi. Por isso que Deus é que pede o sacrifício, é Ele que pede. E quando você é sincero e fala: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça no teu altar? Ele te mostra, Ele te fala. E Gideão ficou com medo e fez de noite. Só que Deus falou: quebra o altar de Baal. Eu sou o Deus que tirei vocês do Egito e trouxe para cá. Agora vocês estão colocando Baal aqui. Baal não fez nada por vocês, é injusto. Então, se você quer vencer, corte as injustiças da sua vida. Se você quer vencer, corte as coisas erradas da sua vida. Corte. Porque quando você tem a fé sobrenatural, quando você tem o Espírito de Deus, Ele te dá discernimento para você não ser dominado pelos seus sentidos. Assim como você vê uma pessoa se aproximar e ela conversa com você, e você vê que aquela conversa não é boa, aquela amizade não é boa, o Espírito Santo fala: não é bom para você. Você logo se afasta. Você vai ouvir uma música, mas quando a letra não é boa, o Espírito Santo fala: não ouça isso não. Você vê alguém falando fofoca, o Espírito Santo fala: isso não é para você essa conversa não, se afaste. Você vê alguém falando mal dos outros para você, o Espírito Santo fala: se fala dos outros, fala de você também depois, sai fora. Ele te dá discernimento. Você não é guiado pelo seu coração, pelo que você tem vontade. Você pode até ter vontade de muita coisa, às vezes dá vontade de perder a cabeça, de fazer besteira, às vezes dá raiva. Quem já sentiu raiva? Eu vou levantar até os pés. Só que passa. Então eu não vivo pelo que passa, porque não dá para eu me apoiar. Eu vivo pelo que está escrito. Pelo que está o quê? Escrito na palavra de Deus. Ela tem que se cumprir. Ela vai se cumprir. E Gideão foi lá e quebrou o altar de Baal, e levantou o altar para Deus, fez o sacrifício dele. Foi difícil? Foi, mas ele fez. E aí Deus falou com ele: chama os homens. Ele espalhou por todo Israel para os homens virem. Veio 32 mil. Ele falou: os tímidos e medrosos voltem. Voltou 22, ficou só 10 mil. Só que ele tinha um problemão. Ele tinha 135 mil soldados inimigos. 32 mil para 135 já era difícil. Deus tira 22. Ele fica com 10 mil. Deus fala: ainda tem muito, leve as águas. E só ficaram 300. 300. Diga: Deus faz muito com pouco. Diga: Deus faz muito com pouco. Não importa se tem poucos clientes, pouco dinheiro, Deus faz muito com pouco, para a glória ser dele. Gideão não se via com condições. É bom, porque quando a pessoa é orgulhosa, ela se dá mal. Mas quando ela reconhece que não pode ser em Deus, com Deus ela consegue. Pessoa de Deus não fica dizendo que está sozinha, que ninguém é comigo, que ninguém me ajuda, porque ela tem Deus com ela. Ela não sente Deus, ela crê que Deus é com ela. E ele foi com os 300. Quando quebraram o cântaro, quando tocaram as trombetas, Deus fez o inimigo destruir o outro.
Porque Deus surpreende a gente. Você vai ver que Deus não é igual àquela pessoa que você fez de tudo por ela e te decepcionou. Não compare Deus com as pessoas ingratas, com as pessoas da sua família, que você fez tudo por elas e depois mostraram que eram interesseiras, porque quando você perdeu tudo, se afastaram de você. Não compare Deus com as pessoas que te frustraram, te decepcionaram, porque Deus é fiel, Deus é justo. Ele está conosco todos os momentos, inclusive nos dias de angústia, de dor. Gideão foi para a guerra e venceu com os 300. Aí começou a plantar e colher. Plantar e colher. Gideão estava com tanto medo que Deus usou a boca dos inimigos, que uma pessoa teve um sonho e falou perto de Gideão. Ele ouviu: tive um sonho que um homem virava a tenda do comandante, que tinha uma grande vitória, e esse homem é Gideão. Gideão ouviu o homem contar aquele sonho e se encheu de fé, porque às vezes Deus usa a boca de pessoas para nos fortalecer. Como a mãe que ia se suicidar, não aguentava mais a pressão, e a filha dela falou para ela: mãe, fé mãe, coragem mãe, Deus é com a gente. E ela não entregou os pontos, e hoje tem um testemunho maravilhoso. Deus usa a boca de pessoas que crê que Deus é com você mais do que você mesmo. Usou a boca de uma criança. Eu sei que Gideão venceu, e se você crer, você vai vencer. E se você crer, Deus vai te honrar, porque nós temos o altar de Deus, um lugar forte. Nós temos um tribunal para buscar justiça. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.